Algumas pessoas vivem como se arrastassem correntes invisíveis, presas a um passado que já não existe. Elas carregam dores, arrependimentos e ressentimentos que só tornam a caminhada mais difícil. Mas a verdade é simples e inegociável. Nada do que passou pode ser mudado. O que já foi, já foi. O que importa é o agora e o que você faz com ele. O estoicismo ensina algo que pode mudar sua vida para sempre. A única coisa que realmente está sob seu controle é a sua própria mente. Todo o resto, o passado, as opiniões dos outros, o destino, as circunstâncias externas, é ilusão de controle. Se algo não pode ser mudado, então não merece o seu sofrimento. Se algo já aconteceu, remoer isso é o mesmo que tentar apagar pegadas na areia depois que a maré subiu. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos deixou uma verdade poderosa. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Isso significa que cada manhã é uma chance de recomeço. Cada instante é uma oportunidade de se libertar daquilo que já não serve mais. Mas para isso, é preciso entender que se apegar ao passado é como carregar uma âncora no meio do deserto. Ela não te protege, não te fortalece, só te faz sofrer. Agora, pense um pouco. Quantas coisas você tem carregado que já deveriam ter ficado para trás? Quantas vezes você revive mentalmente um erro, uma decepção, um momento em que algo não saiu como esperado? E o que isso tem te trazido além de angústia? A resposta é sempre a mesma: nada. Nada além de um peso que não faz sentido. Porque o tempo não volta. O universo não faz pausas. A vida continua, com ou sem você. E aqui está o ponto mais importante. Você não é mais a mesma pessoa que tomou aquelas decisões. O que quer que tenha acontecido, não aconteceu com a pessoa que você é agora, mas com a pessoa que você era antes. Você evoluiu, você aprendeu, você mudou. Então por que continuar se punindo como se ainda fosse aquele mesmo alguém? Chegou a hora de largar esse peso, de parar de dar poder ao que já passou, de olhar para a frente com clareza, com força, com a certeza de que nada tem mais domínio sobre você do que a sua própria mentalidade. Porque enquanto você se apega ao que foi, perde tudo o que pode ser. E a vida, meu amigo, acontece no agora. Quantas vezes você já sofreu por algo que não podia mudar? Quantas noites mal dormidas? Quantas horas desperdiçadas remoendo situações que estavam completamente fora do seu alcance? A verdade é que grande parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. O estoicismo ensina que a resistência à realidade é a raiz do sofrimento. Quando você tenta mudar o imutável, está apenas desgastando a si mesmo. Relacionamentos que acabaram, erros do passado, frustrações profissionais. Quantas dessas coisas estão de fato sob o seu controle? Nenhuma. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos deixou um ensinamento que pode transformar sua maneira de enxergar a vida. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Ou seja, a dor não vem do fato em si, mas da interpretação que você dá a ele. Se alguém te traiu, a dor não vem da traição em si, mas da importância que você dá a essa ação. Se um plano falhou, o sofrimento não vem do fracasso, mas da forma como você encara o erro. E é aí que está o poder que ninguém pode tirar de você. A escolha de como reagir. Aceitar não é ser passivo. Aceitação não é conformismo. Pelo contrário, é um ato de força. É olhar para a realidade de frente e dizer: isso aconteceu, e eu escolho seguir em frente. É entender que o que já foi não pode ser desfeito, mas que a sua reação pode definir tudo o que vem depois. Imagine um homem que perde o emprego.
Ele pode passar meses se lamentando, remoendo a injustiça e se afundando em frustração. Ou pode aceitar a realidade e usar essa perda como um impulso para buscar algo ainda melhor. O primeiro se torna refém do próprio sofrimento. O segundo assume o controle da própria vida. Agora pense em você. O que está te segurando? O que você insiste em tentar mudar, mesmo sabendo que não está sob seu controle? E mais importante, até quando você vai continuar desperdiçando sua energia com isso? Experimente um exercício prático. Pegue um papel e escreva tudo o que está fora do seu controle. Os erros do passado, as atitudes dos outros, os acontecimentos que já passaram. Agora olhe para essa lista e tome uma decisão firme. Eu não gastarei mais minha energia com isso. E por que gastar energia com o que não pode ser mudado é o mesmo que tentar segurar o vento com as mãos. O estoico não se apega à ilusão de controle. Ele compreende que a vida segue independentemente da sua vontade. E ao invés de resistir, ele se adapta, ele se fortalece, ele segue em frente. E essa, meu amigo, é a única forma real de liberdade. O tempo nunca anda para trás. Um rio não volta à sua nascente. O vento não sopra na direção oposta só porque você deseja. A vida segue em frente, sempre. E a grande pergunta é, você vai seguir com ela ou vai continuar preso ao que já passou? Um dos maiores erros que alguém pode cometer é acreditar que o passado determina o futuro. Que um fracasso significa que você está fadado ao fracasso. Que um erro significa que você não merece vencer. Mas isso não passa de uma armadilha da mente. Marco Aurélio, um dos imperadores mais sábios da história, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que não é o passado que molda o seu destino, mas a forma como você escolhe pensar sobre ele. Imagine um homem que falhou nos negócios. Se ele passa o resto da vida se lamentando, acreditando que não nasceu para o sucesso, ele nunca terá outra chance. Mas se ele enxerga essa falha como uma lição, como um degrau para algo maior, ele transforma um erro em aprendizado, um fracasso em combustível. Agora olhe para sua própria história. O que aconteceu com você não é o que define quem você é. Você não é seus erros. Você não é seus traumas. Você não é as vezes em que caiu. Você é aquilo que faz a partir de agora. O estoicismo ensina que a vida é ação, não lamento. O que passou deve ser visto como um professor, não como uma prisão. Cada experiência, por pior que tenha sido, trouxe consigo um ensinamento. E se você tiver a sabedoria de enxergar isso, entenderá que nada foi em vão. A grande virada acontece quando você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que eu posso aprender com isso. Essa simples mudança de mentalidade separa os que ficam no passado dos que constroem o futuro. O perigo está na vitimização. Esperar que o mundo te resgate é a receita perfeita para a estagnação. O estoico não espera, ele age. Ele entende que o sofrimento só persiste quando você dá poder a ele. Se há algo em seu passado que ainda te prende, faça uma escolha agora. Escolha aprender ao invés de lamentar. Escolha crescer ao invés de se vitimizar. Escolha usar cada experiência, boa ou ruim, como um bloco na construção do seu novo caminho. Porque a verdade é uma só. O passado não pode ser mudado, mas o seu futuro está inteiramente em suas mãos. Se há algo que o estoicismo ensina com absoluta clareza, é que você sempre tem uma escolha. Você pode se agarrar ao passado ou pode seguir em frente. Pode gastar sua energia lamentando o que foi ou pode investir no que pode ser. Mas o que você não pode fazer é fugir da responsabilidade sobre essa decisão.
Porque insistir na dor também é uma escolha. Ficar preso ao ressentimento é uma decisão. E continuar carregando o peso do passado é uma opção que só pertence a você. Há uma frase que diz: você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Isso significa que há coisas que estão fora do seu controle, mas há algo que sempre estará sob sua responsabilidade, sua resposta aos eventos da vida. Se alguém te abandonou, se traiu sua confiança, se falhou com você, isso não está mais em suas mãos. O que está é o que você fará com essa dor. Se vai transformá-la em aprendizado ou se vai se deixar consumir por ela. Se você cometeu erros, se falhou em alguma área da vida, se fez escolhas ruins, não há como voltar no tempo. Mas há como aprender, crescer, se reconstruir. Todo dia é um novo começo. Toda manhã é uma chance de reescrever sua história. Mas para isso, é preciso largar o peso morto do passado. Se apegue a isso. Você não deve nada ao seu passado, mas deve tudo ao seu futuro. E ele só começa quando você escolhe viver o agora. Experimente um exercício. Pegue um papel e escreva uma carta para o seu eu do passado. Reconheça os erros, aprenda com eles, mas acima de tudo, se despeça desse peso. Rasgue esse papel e sinta a liberdade de seguir sem amarras. Porque o que ficou para trás não tem mais força sobre você, exceto se você permitir. Então a pergunta final é simples: você vai continuar carregando essa âncora ou vai finalmente deixar para trás tudo aquilo que não te leva para frente? Chegou a hora de parar de olhar para trás e começar a construir o seu agora. O passado não tem mais poder sobre você. Ele foi apenas um capítulo da sua história, mas não precisa ser o livro inteiro. Você já aprendeu, já cresceu, já evoluiu. E agora, a única coisa que realmente importa é o que você vai fazer a partir deste momento. Respire fundo e sinta o peso se dissolvendo. Você não precisa mais carregar essa bagagem. Deixe para trás o que não te fortalece. Libere-se da culpa, do medo, do ressentimento. E siga com a leveza de quem sabe que o futuro pertence a quem tem coragem de avançar. O caminho está diante de você. A decisão está em suas mãos. Então, escolha se libertar. Escolha ser dono da sua própria vida. Escolha viver o presente com força, sabedoria e determinação. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Curta este vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Juntos, vamos continuar essa jornada de crescimento e transformação. Agora vá e faça o que precisa ser feito. O seu futuro começa agora.